grupo de detidos venezuelanos recentemente colocados na instalação, de acordo com relatos da mídia. Os migrantes teriam sido presos na cidade nos dias anteriores e detidos no centro. Não ficou imediatamente claro se o incêndio foi intencional ou acidental. Ciudad Juárez, uma cidade com mais de 1,5 milhão de habitantes, é um dos principais locais no México para onde os candidatos a asilo e imigrantes se aglomeram antes de tentar cruzar para os Estados Unidos por vários meios. Lua pode armazenar bilhões de toneladas de água presas dentro de minúsculas esferas de vidro que se formam quando asteroides atingem sua superfície, de acordo com um novo estudo de amostras de solo lunar. As amostras foram recuperadas durante a missão de exploração robótica Chang'e 5 da China em 2020. No estudo, publicado pela revista Nature Geoscience na segunda-feira, uma equipe de cientistas afirmou ter encontrado água dentro de esferas de vidro de impacto coletadas pelo módulo de pouso Chang'e 5 do solo lunar. As minúsculas contas de vidro, que variam em tamanho de apenas 50 micrômetros a 1 milímetro, geralmente se formam quando um asteroide ou cometa colide com a Lua, enviando partículas derretidas que então esfriam e se tornam parte da paisagem lunar. Os pesquisadores acreditam que as contas se enchem de água quando atingidas pelos ventos solares, que carregam hidrogênio e oxigênio do Sol pelo espaço. A água derivada do vento solar é produzida pela reação do hidrogênio solar com o oxigênio presente na superfície das contas de vidro lunares, disse o cientista planetário Sen Agao. Os ministros de energia da UE estão trabalhando em um plano que permitiria aos Estados-membros bloquear as remessas de gás natural liquefeito, GNL, russo sem introduzir sanções, informou a Bloomberg na terça-feira citando um projeto de proposta. De acordo com o relatório, o plano envolve dar aos governos nacionais poder legal para impedir temporariamente que os exportadores russos reservem antecipadamente a capacidade de infraestrutura necessária para as entregas. O mecanismo visa reduzir ainda mais a dependência da região dos produtos energéticos russos. A proposta deve ser discutida pelos ministros da UE em uma reunião na terça-feira. Para se tornar lei, também teria de ser aprovado pelo Parlamento Europeu. O bloco intensificou os esforços para reduzir a dependência energética da Rússia no início do ano passado e já proibiu as entregas marítimas de petróleo de Moscou e se juntou aos países do G7 na imposição de um teto de preço para o petróleo russo. As entregas de gás do país para a Europa caíram para mínimos recordes nos últimos meses devido a sanções relacionadas à Ucrânia e à sabotagem dos oleodutos Nord Stream. No entanto, para compensar o gás perdido do gasoduto, o bloco vem aumentando as importações de GNL, inclusive da Rússia. De acordo com o think tank econômico Bruegel, com sede em Bruxelas, em 2022, as importações de GNL da UE da Rússia atingiram uma alta de 3 anos, em 19,2 bilhões de metros cúbicos. No início deste mês, o chefe de energia da UE, Kadri Simson, pediu aos Estados-membros que parassem de importar GNL russo, instando as empresas a não renovar contratos de longo prazo para as entregas quando os atuais terminarem. Na semana passada, surgiram relatos de que a Espanha, principal compradora de GNL russo da UE, também pediu aos importadores que não entrassem em novos acordos para obter o combustível de Moscou. Mais de 5,5 milhões de pessoas, incluindo mais de 749 mil crianças, entraram na Rússia a partir da região de Donbas e da Ucrânia desde fevereiro de 2022, informou a TASS na terça-feira, citando uma fonte nos ramos de segurança do governo russo. Os números são um aumento em relação aos relatados pela TASS no início de novembro, quando disse que mais de 4,7 milhões de refugiados, incluindo quase 705 mil menores, fugiram para a Rússia. Em meados de março, esse número havia chegado a 5,4 milhões, disse a agência. De acordo com a última atualização, cerca de 39 mil dos que chegaram à Rússia permanecem alojados em abrigos administrados pelo governo. O restante encontrou acomodação com parentes, administrou sua situação de moradia de forma independente ou deixou o país. O governo russo parou temporariamente de pagar benefícios únicos aos refugiados, tendo gasto mais de 160 milhões de dólares em assistência, informou a fonte. Além de dinheiro e moradia, a Rússia forneceu serviços médicos gratuitos aos refugiados que precisaram deles. O Serviço de Estatísticas da UE, Eurostat, estima que cerca de 4 milhões de refugiados da Ucrânia receberam proteção temporária nos Estados-membros desde o início das hostilidades com a Rússia no final de fevereiro de 2022. Entre eles, a Alemanha e a Polônia receberam a maior parcela,
acolhendo bem mais de 900 mil pessoas cada. A nação não pertencente à UE da Moldávia está hospedando entre 88 mil e 100 mil refugiados ucranianos, de acordo com fontes nacionais e internacionais. Desde que a Ucrânia lançou centenas de minas na República Popular de Donetsk, DPR, em julho, 104 pessoas foram vítimas dos dispositivos PFM, a pétala, também conhecido como a borboleta, banidos internacionalmente. 9 deles são crianças, dos quais 3 morreram. Notícias de última hora. Veja agora essas e outras notícias importantes. Veja aqui tudo o que aconteceu hoje no mundo. Olá, aqui é a Amanda, trazendo as principais notícias de hoje no mundo. Apoie nosso trabalho, seguindo, deixando seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia, compartilhe notícias verdadeiras. Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. Entre os civis feridos mais recentemente, em 19 de março, estavam 2 homens de 60 anos. Em 26 de fevereiro, uma mulher de 60 anos foi ferida em seu bairro. No dia 14 de fevereiro, um adolescente pisou em uma mina de pétalas perto de uma escola. Estes são apenas alguns exemplos documentados das últimas semanas. A primeira onda de mais de 40 vítimas ocorreu nas primeiras semanas depois que as forças ucranianas implantaram as minas sobre Donetsk em massa em julho de 2022, e o número mais que dobrou desde então. Desde então, junto com outros repórteres no local, documentamos sua presença persistente e as vítimas civis. Depois de assinar o Tratado de Proibição de Minas de 1997 em 1999, Kiev foi obrigada a destruir seu estoque de 6 milhões de PFM-1S. Ele nega usá-los, mas evidências abundantes incriminam Kiev neste crime de guerra em particular. Embora o Ocidente ainda não tenha voltado sua atenção para as vítimas das minas de pétalas no Donbas, surgiram relatos de que a Ucrânia as usou em outros lugares. A Rússia continuará pressionando por uma investigação internacional independente sobre a sabotagem do oleoduto Nord Stream, apesar de os membros do Conselho de Segurança da ONU não terem apoiado uma proposta de Moscou nesta semana, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Acreditamos que